qual é a melhor forma de investir em dólar? Se você tem interesse em aprender mais sobre o mercado no exterior, mercado financeiro lá fora, fica ligado nesse vídeo que a gente vai te ensinar alguns instrumentos práticos para dolarizar a tua carteira e investir no exterior. Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, agora falando também para investidores. Então se você é assessor de investimentos ou profissional do mercado financeiro que nos acompanha já há bastante tempo, agora você vai dividir a nossa atenção também com investidores. A propósito, o nosso canal também vai trabalhar alguns temas voltados para o mercado financeiro, porém para o público investidor. De toda forma, quem trabalha no mercado financeiro deveria, pelo menos ser um investidor. Se você ajuda alguém a investir, nós pressupomos que você também já investe. Então se você está aqui, já curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para que a gente consiga alcançar mais e mais pessoas. Bem, nos últimos meses o assunto investimentos no exterior tem se intensificado. Já é um assunto muito falado no mercado financeiro, nós já temos muitas boas opções para investir lá fora, mas agora com a crise política que nós temos vivido no Brasil, com a alta inflação que o mundo inteiro tem vivido, os investidores têm sido bombardeados todos os dias com informações a respeito dos mercados lá no exterior. Diga-se de passagem, boa parte do que acontece aqui é um reflexo do que está acontecendo lá fora. Então, é bom que você, investidor, esteja bem atento a como dolarizar a tua carteira, a como trazer opções para a tua carteira de investimentos internacionais. O mercado brasileiro é apenas 1% do mercado internacional de finanças. Então, o que acontece aqui, que já é bem volumoso, a gente está crescendo bastante, apenas representa 1% do que acontece lá fora. Então, nós somos muito pequenos se comparado ao mercado internacional, principalmente a maior economia do mundo, que ainda é os Estados Unidos. Então, boa parte do mercado financeiro acontece lá e é bom que você, investidor, esteja atento a instrumentos no Brasil que possa te levar a usufruir do crescimento que acontece lá fora. Antes de prosseguir, eu queria deixar claro, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre instrumentos de investimentos no exterior daqui do Brasil. Em um outro momento nós vamos te passar o passo a passo prático de como investir no exterior de lá de fora. Ou seja, você tem a opção de comprar ativos no exterior daqui do Brasil ou de fato comprar lá fora. E eu vou te dar algumas vantagens e desvantagens de investir nos dois cenários. Mas no próximo vídeo, especificamente falando o passo a passo prático para investir lá fora diretamente de lá. Bem, como eu falei, nos últimos meses o tema investimentos internacionais tem estado muito quente. As corretoras também têm fomentado esse tipo de investimento para os seus clientes e é um efeito cascata. Todo mundo vai automaticamente começar a falar sobre isso e vai se tornando quente e é bom que seja assim, porque investir no exterior não deveria ser uma opção em períodos de crise. Uma carteira saudável deve ter exposição internacional, deve ter uma visão mais global de investimentos. Mas alguns fatos intensificam a necessidade de investir no exterior, não somente o efeito manada, de haver várias pessoas falando sobre esse tema. A primeira coisa que faz o assunto investimentos internacionais estar muito quente é a incerteza político-econômica que nós temos vivido no nosso país. Nos últimos meses, a percepção de risco do Brasil tem aumentado, o que faz, naturalmente, investidores brasileiros começar a olhar para fora como uma excelente opção para diversificar os seus investimentos. A propósito, o tema diversificação de investimentos deveria ser uma das pautas mais pensadas e refletidas pelos investidores, porque é mais uma forma eficiente de sanar os riscos de investir no mercado financeiro. Então, diversificar é uma forma de sanar, de diminuir os riscos. Quanto mais concentração, mais exposição ao risco. Quanto mais diversificação, mais contenção destes riscos dos investimentos. Então, pensa hoje, o Brasil tem vivido um período de taxa de juros muito alta. Nós não sabemos até quando o Comitê de Políticas Monetárias, o Banco Central, deve manter essa política de alta de taxa de juros. Fora isso, o Brasil ainda tem uma dívida PIB muito alta, o que aumenta a percepção de risco dos investidores. Para completar, nós temos também, e já é o segundo ponto, uma inflação muito alta. O mundo inteiro tem sofrido com inflação, é bem verdade, mas o Brasil tem um histórico de sofrimento com a inflação. Enquanto nos Estados Unidos você tem uma inflação até em um dado período mais alta do que no Brasil, a gente conseguiu até superar os Estados Unidos em um determinado momento, mas os americanos estão vivendo isso agora. Eles não têm uma história de inflação tal como nós temos desde o período que antecede o Plano Real até na própria execução do Plano Real até hoje. Então o Brasil é um país de taxas de juros muito altas por causa de um cenário de inflação também
muito alta. A percepção de risco do investidor aumenta com esses fatores. Por fim, terceiro ponto, o Brasil é um país de encargos muito altos também, o que inviabiliza, em vários casos, os investimentos no Brasil. Não só como empreendedor, mas também como investidor indireto. Nós temos muitos impostos para pagar, o que faz alguns investimentos no Brasil se tornarem não inviáveis somente, mas desestimulantes, quando lá fora você tem algumas opções que representam as mesmas opções do Brasil, só que com mais vantagens. Um exemplo que eu poderia dar são os ETFs. Você tem como comprar ETF lá fora e comprar ETFs que compram ETFs lá fora. Só que aqui você vai pagar muito mais imposto. Então, os altos impostos sobre os rendimentos das operações de investimentos também inviabilizam ou desestimulam alguns investidores brasileiros. Bem, você deve estar atento às oportunidades lá fora, porque mesmo que aparentemente o custo seja pequeno dos impostos no Brasil, quando você aplica os juros compostos sobre o seu capital em um montante de dinheiro a longo prazo, faz muito efeito e é bom que você esteja atento com estratégias inteligentes para diminuir o seu custo e aumentar a sua rentabilidade. E como eu falei, se nós temos todos esses pontos que levantam a pulga atrás da orelha do investidor da necessidade de se investir lá fora, nós temos, por outro lado, um mercado gigantesco no exterior que está esperando por nós. Bem, o mercado brasileiro, como eu falei, representa 1% do que acontece lá fora. Tem 99% de novas oportunidades, de novas empresas, de novos negócios, de novos títulos, de novos investimentos que podem ser explorados por mim e por você, que estão muito além da nossa bolha Brasil. Fora isso, se a nossa moeda sofre com inflação, existem inúmeras moedas lá fora, inclusive o dólar, que são consideradas moedas fortes, moedas que ao longo do tempo têm se provado como sendo alternativas de reserva internacionais e pivô de grandes economias. Além disso, mercados estrangeiros, como por exemplo o mercado americano, me parecem, de maneira bem prática e teórica também, muito mais incentivadores do empreendedorismo e do mercado financeiro por si só. Então, por um lado nós temos o Brasil, que é um pouco imprevisível com relação às políticas que ele vai assumir para os novos anos, que impacta inclusive a economia e o mercado financeiro, e do outro lado você tem um mercado americano que é super incentivador de uma economia mais livre e de ideais que promovem o empreendedorismo, os negócios e o mercado financeiro por tabela. E o que é que você vai escolher como investidor? Você vai permanecer na incerteza ou você vai priorizar novas oportunidades? Eu não acho que você precisa ser extremo, do tipo tirar todo o seu dinheiro do Brasil e esquecer mercado brasileiro. Não, tem muitas oportunidades aqui no Brasil também. Inclusive o fluxo de capital estrangeiro continua vindo para o Brasil com muita intensidade, o que mostra que o mundo lá fora tem percebido o mercado brasileiro como um campo de muitas oportunidades, se tratando de negócios de empresas listadas na Bolsa Brasileira. Fora isso, a própria alta da taxa de juros no Brasil atrai capital estrangeiro, uma vez que viver de juros no Brasil hoje tem sido muito rentável. Emprestar dinheiro para o governo através de títulos públicos já é muito rentável também para o investidor estrangeiro. Bem, e é por isso que eu resolvi trazer 3 opções para que você consiga investir no mercado lá fora sem necessariamente abrir uma conta lá no exterior, o que é muito interessante. A gente vai fazer um vídeo específico para falar sobre isso, tá? A primeira forma de investir lá no exterior, anote aí, são fundos com políticas de investimentos internacionais. E existem pelo menos 2 tipos. O primeiro são os fundos cambiais, são aqueles fundos que vão comprar de fato moedas lá fora. Eu vou explicar já o porquê que eu não acho muito interessante esse tipo de fundo. E os fundos com políticas internacionais mais voltados para o mercado mesmo, que a gente chama de fundos multimercados, só que os fundos multimercados com políticas de investimentos internacionais. Então esses fundos vão comprar bonds, que são títulos de renda fixa ou para o governo ou para a empresa lá dos Estados Unidos, vão comprar ETFs, vão comprar ações de empresas americanas e também comprar uma parte de câmbio da própria moeda. Esses fundos eu acho que faz mais sentido, porque primeiro, comprar só o câmbio, você vai se expor à volatilidade cambial. Talvez você tenha acompanhado o mercado se você é investidor e o dólar todos os dias tem algum tipo de variação. Eu acho que a longo prazo o dólar vai estar à frente da maioria das moedas do mundo, inclusive o real. Porém, no curto prazo, se tratando de custo de oportunidade, talvez faça mais sentido não apenas investir no dólar, mas investir em dólar. Ou seja, comprando ativos que gerem
renda, riqueza para você nessa moeda. Então, por isso que eu acho que faz mais sentido buscar por fundos multimercados com políticas de investimentos internacionais do que fundos com políticas internacionais apenas voltados para compra de moedas. Uma casa que eu sou muito fã aqui no Brasil é a GeoCapital, uma gestora focada em investimentos internacionais que tem vários fundos à sua disposição. A partir de R$500, R$1.000, você já consegue encontrar boas opções dentro desta casa, que pode ser distribuída inclusive dentro da sua própria corretora, na XP, no BTG ou em outra corretora de investimentos que você faça parte. Agora, detalhe importante, se você vai investir em fundos com políticas internacionais, é bom que você esteja atento de que esses fundos possuem taxa de administração e taxa de performance. O que eu acho que faz total sentido, já que você está contando com a expertise de um profissional, de uma gestora, de uma casa especializada para te ajudar a investir no exterior. Então, você tem a opção de fazer isso sozinho, o que seria naturalmente uma gestão leiga da tua carteira, já que você não é um profissional nem um especialista em mercado internacional, e você tem a segunda opção, que é investir através de uma gestora, através desses fundos dessas gestoras, dessas casas, que cobram uma taxa de administração e taxa de performance. Isso é bom ficar claro para que você entenda que há custos, para que você possa contar com a expertise de uma instituição. Porém, eu acho que faz total sentido, principalmente se você está começando a investir no mercado exterior através de fundos com políticas de investimentos internacionais. É um excelente caminho se você nunca investiu lá no exterior. A segunda opção é você comprar ações de empresas brasileiras que possuem receita em dólar. Eu vou dar um exemplo aqui da WEG, que é uma multinacional que vende equipamentos para geração, transmissão e distribuição de energia, turbinas, placas de energia. Então pensa bem, estima-se que a WEG tem mais de 50% da sua receita oriunda dessas exportações, ou seja, das vendas dos seus produtos para compradores americanos ou compradores no exterior que pagam em dólar. Automaticamente, pelo fato dela receber em dólar, ela se beneficia com a alta do dólar. Então, como investidor, pensar em se beneficiar com a alta do dólar também pode ser comprar empresas que possuem receita dolarizada. Então, o que acontece é isso, uma empresa que tem receita dolarizada, ela vende o seu serviço ou o seu produto para algum comprador lá fora, que a remunera ou paga esse serviço ou produto em uma das moedas mais fortes do mundo, que é o dólar. Automaticamente você poderia se beneficiar com essa variação para cima, tá? Mas o contrário também é verdadeiro, que aí é o risco de investir em empresas que possuem receita em dólar pensando só nisso, porque a variação para baixo também impacta os resultados dessa empresa. É óbvio, essas empresas contam, na maioria das vezes, com estratégias e estruturas cambiais para travar o preço do dólar, para que elas possam ter previsibilidade de receita. Mas é bom que você esteja atento de que a variação para cima beneficia, mas a variação para baixo também traz alguns malefícios. A segunda opção é essa, comprar ações com receita em dólar, ações de empresas brasileiras com receita em dólar. Agora, se você está aqui, comenta se você quer um vídeo sobre as melhores ações com receita dolarizadas, ações de empresas brasileiras que possuem retornos em dólar. Comenta aqui que eu vou fazer um vídeo sobre isso. E a terceira forma, por fim, é através de ETFs e BDRs. Primeiro, começando por BDRs. Os BDRs são certificados de negociações de empresas no exterior negociadas no Brasil. É uma forma simples de você comprar, por exemplo, recibos que representam as ações da Apple. Então, uma forma prática de você investir na Apple, na Microsoft, na Starbucks, no Google, na Nike e em tantas outras empresas que representam aí as maiores do mundo dos seus segmentos. Então, você compra na Bolsa Brasileira, como se estivesse comprando uma ação normal, só que um recibo que representa as negociações dessas empresas lá fora. Os ETFs, por sua vez, eles são fundos que representam algum índice, inclusive americano, de empresas listadas em bolsa. Basicamente, quando eu compro um ETF, eu estou comprando um conjunto de empresas. Então, o IVVB11, por exemplo, que é um fundo que replica o S&P 500, que é um índice que replica a performance das 500 principais empresas do mercado americano. Então, você pode comprar um ETF que se baseia no S&P 500. É uma forma também de dolarizar o resultado da tua carteira e acompanhar a performance desses índices. Então, pensando aqui em um BDR, você pode comprar como se fosse a ação no Brasil de uma empresa estrangeira, tipo a Apple. No ETF, você vai comprar um fundo que replica o índice, que dentro desse índice há as 500 principais empresas do mercado americano. Então, uma forma você compra a empresa diretamente, na outra você compra um conjunto, uma performance de várias empresas. Também é uma forma de você dolarizar a tua carteira. Por fim, e as criptomoedas? Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso aqui no canal,
canal, por isso que eu quero muito que você fique na expectativa. Comenta aqui se você gosta de investir em criptomoeda, ou se você tem dúvidas, se você nunca investiu, porque eu vou fazer um vídeo explicando os benefícios e os malefícios de investir em criptomoedas pensando em desintermediação financeira, pensando em investimentos internacionais. Se você ficou até aqui, já se inscreve no nosso canal, comenta aqui os vídeos que você quer ver no nosso canal e até a próxima!